Deus é muito bom. Como é gostoso, como é gratificante ouvir, né, tudo que Deus tem feito. Esse vídeo que a Maíra trouxe para nós agora, realmente é algo assim que mexe com o nosso coração. Nós temos podido ver a fidelidade de Deus. Como acabamos de cantar agora há pouco aqui, Deus é fiel. Deus é fiel, amados. Como Deus tem sido fiel a esta igreja. Não é porque nós merecemos, não, é porque Ele é bom mesmo. É porque Ele é misericordioso, é porque Ele é gracioso, é porque Ele tem prazer em abençoar os filhos dEle. Então nós temos sido muito abençoados nesses dias. E também estamos crescendo, glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que o Senhor nos deu essa semana, com esse tema, crescimento saudável, adequando a estrutura para suportar nosso crescimento, amém? Nós queremos continuar crescendo, mas crescendo de maneira saudável. Se você puder, abre em Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 42 ao 47. Então, se você for rápido aí no endereço, abre, senão o texto está no telão, eu já vou ler para a gente poder ganhar tempo, amém? Diz assim o texto, a partir do verso 42, eles se dedicavam, falando, né, a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, amados? Você pode curvar a tua cabeça por um instante? Faça a tua oração nesse momento. Peça ao Senhor para falar com você. Esse é o momento onde o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E Deus tem uma palavra para você, querido, nessa noite. Tenha essa certeza. O Senhor te conhece, sabe o teu nome, sabe o que você está passando, sabe qual é a tua necessidade. Para Deus você não é mais um na multidão. Você é filho de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos tendo nessa noite, onde temos, ó Deus, a oportunidade de mais uma vez celebrarmos ao Senhor, ó Deus, de adorá-lo com canções e declarar ao Senhor o nosso amor, declarar ao Senhor, ó Deus, que nós realmente somos teus filhos e te amamos, que tu és o nosso Deus, que nós temos uma aliança contigo. Agora, papai, nós queremos pedir ao Senhor que por meio da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, ó Deus, o mais íntimo do nosso ser, o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor já preparou de antemão para nós. Usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênção para a tua igreja. Quero ser o teu porta-voz nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bênção. Eles perceberam que há um grifo aí nesse texto? Fala que o Senhor acrescentava semanalmente, mensalmente, anualmente, a cada 10 anos, pessoas à igreja. É isso que está falando lá no texto? Não? O que está dizendo no texto? Acrescentava? Diariamente. Olha que igreja, amados. O Senhor quer acrescentar filhos à sua família diariamente. Isso acontece ainda hoje. Todos os dias no mundo, pessoas se convertem a Cristo. A igreja do Senhor só cresce. Por quê? Porque foi Jesus quem disse que nada e nem ninguém pararia a obra dele. Ele disse claramente, quando ele tem aquela conversa com os discípulos, pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e aí uns dizem isso e aquilo, aí Pedro fala, não, tu és o Filho do Deus vivo, né? E aí o Senhor fala para ele, olha, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. E aí o Senhor fala assim, tu és Pedro, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. O Senhor estava estabelecendo a igreja dele, estava dizendo assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amados? Não há nada que possa impedir a igreja do Senhor. A igreja,
ela é crescente o tempo todo. Atos capítulo 6, verso 7 fala assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amados, o crescimento numérico acompanha a história da igreja. No primeiro século, nem a perseguição aos cristãos conseguiu evitar a expansão da igreja. A igreja se expandiu por toda a Ásia Menor, norte da África e Europa. Os cristãos foram conhecidos como aqueles que estavam alvoroçando o mundo. Se você quiser anotar aí Atos capítulo 17, verso 6, você confere em casa. O texto diz claramente que aqueles que estavam alvoroçando o mundo também haviam chegado naquele lugar. Ou seja, uma expansão extraordinária de uma comunidade fervorosa e evangelizadora. Assim era a igreja primitiva. Esse fervor, esse desejo de anunciar a palavra de Deus, era algo que estava no coração daqueles irmãos. Atos capítulo 6, verso 7, diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava. Deu para notar aí que ela se espalhava e de que maneira? Rapidamente. Então havia uma urgência na pregação. Pastor Carlito Paz diz que nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Ou seja, amados, se uma igreja é saudável, consequentemente, ela irá se desenvolver, ela irá crescer, serão acrescidos novos membros a esta igreja. Então nós temos esse entendimento, por isso nós acreditamos que uma igreja saudável está sempre em processo de crescimento. E é importante a gente frisar aqui que o crescimento do qual nós estamos falando é um crescimento responsável, é um crescimento também sustentável e equilibrado. Então, quando nós vamos estudar sobre as igrejas relevantes no mundo, as maiores igrejas que têm feito a diferença no mundo, elas comprovam que não existe uma relação entre o tamanho da igreja e a qualidade dos seus membros. Ou seja, uma igreja pode ser muito grande, mas não há no meio dela maturidade espiritual. Parece um supermercado de gente. É aquela aglomeração de gente, mas não tem uma proposta de ensino, de transformação. As pessoas não são, de fato, regeneradas. Mas, às vezes, também existe uma igreja que é muito pequena e que, da mesma forma, não há um avanço, não há maturidade espiritual, não há crescimento no sentido espiritual. Então, essa questão de número de pessoas e maturidade não tem uma relação. Nós podemos ser uma igreja extremamente numerosa e extremamente espiritual. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós, enquanto pastores da comunidade de Cristo, cremos nisso. Nós estamos no ano da aliança. Falar um pouquinho sobre o que tem acontecido conosco. Nós elegemos o ano de 2018 como o ano da aliança, onde o nosso foco está na estruturação da igreja, para que ela possa suportar o crescimento que já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Amém, queridos? Perceberam que a Maíra falou que nós temos 7 novos ministérios, né? E tem 2 aí que eu acho interessante, o ministério da cozinha. Eu acho que eu vou entrar para esse ministério. Esse ministério é bom, trabalhar do lado do Ticão, do Paulo é uma benção, porque a gente vai fazendo e prova antes dos irmãos. Então a gente já faz o teste antes, né? E tem também o ministério da decoração. Então as irmãs criativas aí, quantas irmãs criativas nós temos aqui nessa noite? Deixa eu ver. Pessoal que gosta de decoração, só essas daí? Não, tem alguma coisa errada. Se eu perguntar para os homens aqui, eu falar, minha esposa é, pastor. Por quê? Porque ela muda a casa toda semana. As mulheres são criativas. Às vezes você chega em casa e acha que entrou na casa errada. Acontece isso lá na sua casa? Então, mulher, você que gosta de arrumar a casa, né, de deixar bonito, enfeitado, né? Talvez você tenha dom nessa área, né? Então esse ministério de decoração aí pode ser uma bênção para a tua vida, amém? Você vem, ajuda a decorar os eventos, ajuda a decorar esse auditório, né? E aí você vai também poder decorar lá a sua casa. Nós temos pessoas muito capazes conosco. Então nós estamos falando de uma nova estrutura. E nós estamos investindo nessa estruturação nas mais diversas áreas. Eu coloquei algumas aí
para você perceber recursos humanos, infraestrutura, composição de novos ministérios, como a Maíra disse, né? Trilho de discipulado. Nós estamos com o nosso trilho quase pronto, falta ainda alguns materiais, mas Deus tem nos dado graça, e nós esperamos que em 2018 vamos terminar ainda o nosso trilho de forma mais completa. Também o projeto de evangelismo, as casas de paz, amados, que benção, né? Temos aí 46 casas abertas, irmãos engajados, né? E ainda a Igreja da Criança, que tem sido uma bênção. Vocês vão ver no final desse tempo aqui uma apresentação deles, algo assim que encanta muito. E aliado a tudo isso, ainda podemos destacar o comprometimento da igreja. Nós temos tido este apoio, os irmãos têm se comprometido, têm entendido. Olha, eu sou um servo, eu tenho dons, o Espírito Santo me capacitou e eu quero me colocar à disposição da amada igreja, eu quero servir a Deus e ao meu próximo, amém? Tem dom aí? Quantos têm dons? Pode dar um amém bem forte, que pelo menos um você tem, querido, né? A Bíblia nos garante isso. Se você nasceu de novo, umzinho você tem. Então põe ele em prática, amém, amados? Olha que bênção, a nossa família está crescendo. Você pode dar um glória a Deus? Vamos precisar comprar mais cadeiras. Ô, bênção. Já esse é o melhor investimento que nós podemos fazer, já, amém? Investir na estrutura para termos um espaço ainda melhor, mais bem preparado e mais adequado. Então nós temos aí novos irmãos. Quem são esses novos irmãos? Tem irmãos vindo de outra cidade e que às vezes estão sendo direcionados para cá. Querem reunir-se aqui, servir aqui. Às vezes vêm de outras igrejas, né? E tem sido uma bênção. E somados a esses novos irmãos, nós temos os Filhos da Paz. Você sabia que nós temos hoje mais de 200 pessoas nas casas de paz, sendo ministradas pelos Filhos da Paz? Estão já há 7 semanas, é isso, Marquinhos? Já foi a 7ª ou vai ser a 7ª? 6 a 7ª é agora, começa essa semana, 7ª semana, esse pessoal tendo a oportunidade de conhecer mais sobre Jesus. Glória a Deus, amados. Então isso para nós é extraordinário. O texto que nós temos para o ano da aliança é Isaías 54, versículo 2, a parte B do versículo, que diz: alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Isso é estruturação, nós já estamos fazendo isso. Mas o verso 3 é profético para nós, diz assim: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, amém, igreja? Vamos nos estender, vamos crescer. Deus tem nos abençoado, daqui a pouco nós teremos nessa cidade as nossas extensões, amém? Teremos na nossa região igrejas, comunidade de Cristo. Você crê nisso, amado? Nós tivemos até que frear um pouco algumas ações por conta da estruturação, porque quando nós estivermos nesse processo de expansão, ele será consolidado, amém? Vamos ter igrejas fortes, igrejas saudáveis, vidas sendo salvas, alcançadas pelo poder de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Essa declaração do teólogo Peter Wagner me chamou muito a atenção, eu queria ler para você. Entendendo que é Deus, amados, quem dá o crescimento, segundo nós lemos lá em Atos. Fala assim: Deus dá o crescimento agrícola quando os seres humanos trabalham duro bastante para criar as condições de produção. Não é assim que acontece? O agricultor ara a terra, prepara a terra, lança a semente. Quem é que dá o crescimento? É Deus. Aí ele diz assim: de certa forma, misterioso como parece ser, Deus age de maneira semelhante com a evangelização do mundo. Isso não é glorificar indevidamente os indivíduos que criam as condições, porque eles o fazem como servos e instrumentos de Deus para essa tarefa. Essa declaração está dizendo para mim e para você: nós somos parceiros de Deus. Você pode falar isso para o seu vizinho? Somos parceiros de Deus. Em que projeto? Em que missão? Na obra de evangelização do mundo. Nós entramos numa parceria. O Senhor resolveu usar homens para evangelizar o mundo. E nós estamos incluídos nisso, amém? A igreja é esse instrumento de Deus para alcançar vidas. Então é Deus quem age, é Ele quem faz, né? Mas a igreja é que acompanha dentro desse mover de Deus, a igreja é quem traz essa estrutura, e Deus tem nos abençoado com isso, amém? A pergunta então é: a que tipo de igreja Deus confia o crescimento? Crescimento que nós estamos falando aqui, queridos, são vidas, amém?
A que tipo de igreja Deus vai confiar novas vidas? Eu tenho certeza que a essa igreja Deus já tem confiado, porque é uma igreja que tem sido responsável, que ama as vidas, que zela pela doutrina bíblica apostólica. Então, amados, Deus, Ele confiou vidas, Ele acresceu vidas à igreja primitiva, porque ela tinha algumas características que permitiam que o ambiente fosse favorável para o crescimento. Eu queria pensar com você nessa noite em pelo menos 4 dessas características que fizeram da igreja primitiva um ambiente propício para o crescimento. E assim nós vamos também entender que esta igreja está nessa direção e nós temos que evoluir nesse sentido. A primeira característica, a igreja primitiva era acolhedora. Você pode dizer acolhedora? O que isso significa? O texto diz lá no verso 42 que eles se dedicavam. Eles eram pessoas dedicadas, perseverantes. No quê? Na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Era uma igreja que provocava a comunhão. Era uma igreja que tinha realmente esse desejo de desenvolver a comunhão. A palavra comunhão nesse texto, no original, é koinonia. E essa palavra ela tem um sentido mais amplo do que tão somente um ajuntamento de pessoas, de estarmos juntos como estamos aqui. Tem a ver, amados, com o compartilhar dos mesmos ideais, pensamentos ou fé. Ou seja, havia unidade naquela igreja. E porque havia unidade, eles andavam em comunhão. Isso é fundamental para a vida de uma igreja saudável. Nós temos que andar em comunhão, amém? Temos que caminhar na mesma direção, temos o mesmo foco. Isso é importantíssimo, porque aqueles que vão sendo agregados percebem isso. Olha que ambiente maravilhoso. Esse pessoal tem unidade, esse pessoal anda junto, esse pessoal tem prazer em estar junto, e isso é maravilhoso. Nós não podemos, amados, permitir que a nossa comunhão ela se resuma somente a este tempo aqui. Nós precisamos ampliar isso, amém? Também havia naquela igreja um ambiente acolhedor. As pessoas se sentiam em casa. Olha o que diz aí o texto no verso 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Esse pessoal tomava café junto, almoçava junto, jantava junto, passeava junto, pregava a palavra de Deus junto. Olha que coisa extraordinária. Eles tinham um relacionamento que fazia com que essa comunhão crescesse. As pessoas começavam a perceber isso e queriam fazer parte. Olha que benção. Se você perceber, o texto lá diz que a igreja, ela era uma igreja simpática. O que significa isso? Uma igreja carismática, cheia da graça de Deus. As pessoas não resistiam à igreja. Elas não tinham uma repulsa com a igreja. Pelo contrário, elas viam aquele movimento e diziam, eu quero fazer parte. Por isso que diariamente o Senhor ia acrescentando vidas. Nós precisamos ter esse ambiente acolhedor, amém, amados? Quando você vê alguém diferente, diferente não é esquisito, amém? Deu para entender? O diferente é alguém que você ainda não está acostumado a ver aqui conosco. O que você tem que fazer? Vai até ele. Fala, olha, eu pertenço aqui à comunidade de Cristo, é a primeira vez que você está. Às vezes ele vai falar para você assim, não, já é a quinta. Você falou, perdão aí, tudo bem, né? Mas deixa eu me apresentar, como é que é o seu nome, tá certo? Porque a família vai crescendo, às vezes não dá para você, né, conhecer todo mundo. Mas Deus tem nos abençoado com as células. E as células, elas têm assim, um ambiente de muita comunhão. As células são para a integração e o fortalecimento da comunhão. Ou seja, os grupos células promovem essa integração. Então, você que está conosco e às vezes ainda não conhece muito bem a comunidade de Cristo, nós temos grupos que se reúnem nas casas, né? E ali as pessoas são pastoreadas de uma maneira mais próxima, desenvolvem uma comunhão mais íntima, podem exercer os seus dons ali uns com os outros, e é uma bênção. Com certeza você será muito bem cuidado em uma das nossas células. Uma segunda característica da igreja primitiva é que ela era cuidadora. Você pode dizer cuidadora? O texto diz no verso 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Fica tranquilo que a gente não vai pegar o documento do seu carro, nem a escritura da sua casa, fica tranquilo, tá bom?
houve um mover de Deus na igreja primitiva, porque havia uma grande necessidade. O crescimento era exponencial. E as pessoas vinham de muitas regiões e queriam permanecer ali por um tempo maior, aprendendo a doutrina dos apóstolos, tendo comunhão com os irmãos, e precisavam de alguém que as hospedasse. Precisava de alguém, às vezes, que ajudasse no suprimento dessas pessoas. Então a igreja, ela se moveu nessa direção e foi algo extraordinário. Mas nós também temos aqui na comunidade de Cristo um cuidado com as pessoas. Da mesma forma, nós também investimos na vida das pessoas. Você ouviu falar aqui do quilo do amor. Essa é uma ação ainda pequena no nosso meio, mas socorre 15 famílias hoje. Nós já temos um número de 15 famílias que são assistidas com cesta básica. O excedente vai para uma comunidade terapêutica. Ou seja, a igreja já tem se envolvido nisso. Mas muitos aqui sabem disso. No nosso meio ninguém passa necessidade. É fato isso ou não? É fato, ninguém passa. Se você está em dificuldade, venha falar conosco, procure os nossos diáconos. De alguma forma a igreja vai se mobilizar para ajudar você. Nós, na nossa história, já capacitamos muitas pessoas com um curso profissionalizante para que eles pudessem melhorar sua qualidade de vida. Nós temos pessoas no nosso meio que foram ajudadas de uma forma extraordinária para que pudessem colocar a vida no eixo. Mas, amados, nós precisamos ter esse entendimento. Havia uma disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Aqui também há essa disposição, amém, igreja? Nós temos essa disposição de ajudar aquele que está passando por um momento difícil na sua vida. Essa, queridos, era a forma da igreja primitiva assistir os necessitados, aqueles que estavam sendo inseridos, na igreja naquele momento. Essa questão da voluntariedade era uma marca daquela igreja. Você não vai ver ninguém pedindo para aqueles irmãos vender isso ou vender aquilo. Eles o faziam de forma voluntária. Amém, queridos? A nossa igreja, ela é regida por estações. As nossas ações são regidas por estações no ano. Então, são 4 estações que nós temos aqui. Estamos encerrando hoje a estação cultivo. Estamos entrando na estação cuidado. Depois nós teremos a estação do crescimento e também a da colheita. E é interessante você pensar sobre isso. Estação cuidado. O próprio nome já diz, É o momento de cuidar dos novos irmãos que estão chegando à nossa família. E esse cuidado, ele envolve o cuidado com a vida da pessoa no que diz respeito a algumas necessidades que ela possa ter, também com relação à sua espiritualidade e às suas emoções. Porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Bênção, entendemos isso? Então a igreja trabalha todas essas vertentes. Então os novos que vão chegando, que vão sendo agregados à nossa comunhão, são cuidados. E isso é muito importante. Nós vamos precisar de nos disponibilizar ainda mais com esse crescimento que Deus tem nos dado. Amém? Uns cuidando dos outros. Bênção? Podemos contar com você? Deus pode contar com a sua vida? Então se disponha a cuidar. Amém? Se interesse pelas pessoas, pela realidade de vida das pessoas. Pergunte qual é a necessidade, o que ele está passando, de que forma você pode ajudar. Amém? Uma outra característica da igreja primitiva é que ela era edificadora. O texto diz no verso 42, na parte A do versículo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que significa isso? Ensinamento doutrinário. A igreja tem que trabalhar isso o tempo todo, seja com aqueles que já estão mais maduros na fé, seja com aqueles que estão chegando. Ensinamento doutrinário. Aquela igreja, ela perseverava, ela se dedicava, ela pagava preço, ela investia tempo na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, eles estavam aprendendo para que eles pudessem se manter no caminho. Nós temos aqui na comunidade de Cristo o Circuito Vida. O Circuito Vida é o nosso trilho de discipulado, aonde aqueles novos que vão chegando, sejam eles já convertidos ou não, têm um alimento adequado para cada um deles. Deixa eu te perguntar, picanha é bom? O que vocês acham?
Pastor, quase na hora da janta você está falando isso. Picanha é bom, sim ou não? Bom, com certeza, né? A Argentina diz que é um pouco melhor, gente. Eu não sei, parece que é. Mas você pode dar picanha para o recém-nascido? Mas ela não é boa. Mas não está na época certa, não é um alimento adequado. Então, o trilho de discipulado facilita isso. Cada um vai recebendo o alimento adequado para a fase em que ele se encontra. Então, aqueles que chegaram, se converteram agora, nasceram de novo, vão receber o quê? O mingau. Vai receber aquele alimento que ele consegue absorver, que ele consegue entender. Mas nós temos também um conteúdo mais profundo para aqueles que já são mais maduros na fé. Então, esse é o nosso trilho de discipulado. Também havia fidelidade ao ensino apostólico. Vê que eles perseveravam na doutrina. Por que é que nós temos que perseverar na doutrina? Para a gente evitar desviar-se da sã doutrina. Amados, há uma tendência natural no ser humano de se desviar da sã doutrina. Você pode ver nos nossos dias o tanto de heresia, cada coisa que aparece. Tem hora que eu vejo algumas situações, alguns vídeos, ouço algumas coisas, eu falo, Senhor da glória, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia. E você, amado, tem que ter cuidado com isso. Cuidado com o que você está ouvindo nas redes sociais. Cuidado com alguns ensinamentos que estão soltos por aí. Firme-se na doutrina dos apóstolos, naquilo que é bíblico, naquilo que é centrado na palavra de Deus, que é um alimento de Deus para você. Não fica por aí andando atrás de filosofias humanas, movimentos, coisas que aparecem por aí, né? E aí você acaba indo atrás. Cuidado aí, querido, com as profetadas. De repente você pode levar uma bofetada numa profetada. Toma cuidado. Aí você vai falar, meu Deus, o que aconteceu, né? Então você está sendo orientado aqui a permanecer, a ser fiel à doutrina dos apóstolos. Amém? E a quarta característica é que a igreja primitiva era evangelizadora. Essa igreja, amados, ela fez uma grande diferença no seu tempo e na sua época, na expansão do reino de Deus, da evangelização do mundo do seu tempo. A igreja primitiva, num primeiro momento, ela se fechou ali em Jerusalém. Estava bom demais aquele negócio, o movimento era extraordinário. Ao invés deles terem que ir, as pessoas estavam vindo. Mas aí chegou um momento que Deus disse assim, agora Jerusalém precisa ir para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra. E aí veio a perseguição. Ou seja, aqueles que achavam que estavam atrapalhando a obra de Deus, estavam sendo usados por Deus para que ela expandisse. Quando o Estevão é martirizado, a igreja começa a acelerar. E eu acho extraordinário isso, porque o texto bíblico diz que por onde eles passavam, eles iam anunciando o evangelho de Jesus. Eu fico pensando, como é que prega o evangelho na perseguição? Imagina, você está correndo para não ser morto. E aí você fala para o camarada, olha, recebe Jesus, que ele te ama, veio, é o Filho de Deus, morreu na cruz para salvar você. O cara entende aquela mensagem, o Espírito Santo toca na vida dele, ele aceita Jesus, é batizado, aí você tem que falar para ele, agora corre comigo. Porque aceitava Jesus, tinha que correr, irmão. Senão poderia ser morto, poderia ser lançado, né, aos leões ou queimado vivo. Então é algo muito maravilhoso quando a gente vê que a igreja ela era extremamente evangelística, né? Essa igreja, queridos, ela era comprometida com a proclamação do evangelho. Olha o que diz Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Ou seja, a igreja estava comprometida com a proclamação do evangelho. Esta igreja também é comprometida com a proclamação do evangelho. Amém, amados? Nós temos isso no nosso DNA. E havia um êxito que era inquestionável. Por que a igreja era assim tão próspera no que diz respeito à evangelização e ao crescimento? Por causa da legitimidade. O que significa isso? Significa que aquilo que eles pregavam, eles estavam vivendo. Amém, queridos? O mundo está cansado de blá, blá, blá. Você sabia disso? O mundo está cansado de ouvir. Eles querem ver. Aliás, tem o dito popular que fala, né?
que é ver para crer, né? O Tomé que startou esse processo, tem que ver para crer. Mas as pessoas hoje estão tão desacreditadas de tudo e de todos, que elas querem ver Jesus em você, amém? Se olhar para você, vai ver Jesus? Vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então essa legitimidade fazia com que a igreja crescesse, fazia com que a igreja avançasse. Então por isso o êxito era inquestionável. Quando essa igreja se levantava para proclamar a salvação para aquela sociedade, ela tinha êxito. Por quê? Porque eles viam a transformação na vida deles. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, para que a tua família veja a transformação que Jesus está fazendo em você. Que os teus colegas de trabalho vejam a transformação que Jesus está fazendo em você. Que os seus colegas lá na faculdade possam ver o que Jesus tem feito na sua vida. E esse testemunho vivo do que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém possa levar pessoas a Cristo. Amém, amados? Bênção de Deus. Vamos ficar de pé? Quero concluir com vocês essa palavra. Pode espantar o sono aí. Se você precisar alongar, fica à vontade, não tem problema. Ninguém vai ficar te olhando porque ele também está alongando, amém? Então espanta o sono, fica tranquilo. Nós vimos que o crescimento da igreja, ele está ligado ao agir poderoso de Deus, amém? Não é mérito humano, não é porque tem um modelo, não é porque é um movimento. Talvez as pessoas possam pensar assim, porque agora é uma igreja com propósito, por isso está crescendo. Esquece isso, amado. Isso é só uma estratégia que Deus nos tem dado, mas o crescimento vem dele, é ele quem tem feito a igreja crescer. O mérito é de Deus, nós somos cooperadores com Deus. E é muito importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz claramente isso. Ele fala, olha, eu plantei, ou seja, eu lancei a semente, eu trouxe o evangelho. Mas aí teve uma outra pessoa cooperando com ele no ministério, e ele diz assim, o Apolo regou, ou seja, é um corpo trabalhando, é uma equipe trabalhando, são dons diferentes trabalhando no reino de Deus. Mas aí ele continua no final e diz, mas foi Deus quem deu o crescimento. Glória a Deus. Amém, queridos? Então todo o mérito é do Senhor. Também vimos que temos que investir na preparação de uma estrutura adequada que possa suportar o nosso crescimento, amém? Então nós temos investido, saiba que nós estamos investindo de maneira pesada. Também nós vimos que o tipo de igreja a qual Deus confia o crescimento é uma igreja acolhedora, é uma igreja cuidadora, é uma igreja edificadora e é uma igreja evangelizadora. Que o Senhor possa encontrar no meu e no seu coração esse estado de ser, amém, queridos? Que nós possamos desenvolver isso como igreja, que nós possamos ter esse coração, essa visão. O nosso Deus, amados, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça por um instante e fizesse uma breve reflexão sobre isso que você ouviu. Eu tenho certeza, querido, que Deus quer usar a sua vida, que Deus quer te usar de alguma forma para abençoar outras vidas. Nós sabemos que o Senhor usa homens. Esse é o método de Jesus para alcançar vidas, e você é esse instrumento. Talvez você está conosco pela primeira vez. Nós queremos orar por você. Eu queria chamar aqui na frente um casal de semeadores da paz. Se tiver um casal para a gente orar, o Nilvan está vindo. Vem, Nilvan, vem com sua esposa. Um casal, nós vamos orar nesse momento pelas pessoas que Deus tem agregado à nossa comunhão. São muitas pessoas novas que estão chegando, nós queremos orar. Se você é recém-chegado na comunidade de Cristo, nós vamos orar por você nessa noite. Nós queremos abençoar a tua vida. Talvez você é um dos filhos da paz. Nós queremos também orar pelos filhos da paz. Vem para cá, né? Pode emprestar um microfone para ele. Ele não vai cantar não, só vai orar. Fica tranquilo. Amém? Bênção de Jesus. Você pode curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos.
Nilvan vai nos ajudar nessa oração. Se você puder, profeticamente, levanta sua mão, ora daí, amado. Esteja em oração, comece a abençoar essas vidas que estão chegando, aqueles que ainda serão acrescentados, amém? Vamos concordar com o Nilvan na oração que ele vai fazer, amém? Oh, Deus. Amado Deus e soberano Pai, nós te damos graça, Deus, por esse tempo. Nós sabemos, Pai, que a seara é muito grande e nós precisamos de trabalhadores. E essa igreja se coloca de pé, Senhor. E essa igreja se coloca na tua frente, Pai, para pregar a tua palavra. Que essas pessoas que estão recebendo, Pai, a palavra, que estão ouvindo falar, Deus, do teu Filho, que possam verdadeiramente entender o que Ele fez por nós naquela cruz. Quão sacrifício, quão grande, Deus, foi o seu sacrifício por nós. Pai, que o Senhor abençoe aqueles que vão cuidar a partir de agora dos filhos da paz. Pai, dá coragem, dá ousadia. Pai, usa-os, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Pai, nós precisamos que o Senhor coloque em nossos corações cada dia mais a tua palavra, que o Senhor coloque em nossos corações cada dia mais, Pai, a disposição para cuidar de pessoas, para pregar o teu evangelho, Deus. É uma missão tão dura, tão árdua, Deus, mas é nobre. Usa-nos, Deus, para a honra e glória do teu nome. E essa igreja se coloca de pé e se coloca disposta, Deus, a cumprir a tua missão. Abençoa-nos, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém.